So think about that. Então pense nisso. That one man and woman of faith Que homem ou mulher de fé can do more than an army pode fazer mais do que exército. that's out of the will of God. Isso vem da palavra de Deus. The story, the young Jonathan. O jovem Jonathan. Okay? A história do jovem Jonathan. The whole army of God was fearful to go into battle. Todo o exército de Deus estava com medo de ir para a batalha. But not Jonathan. Mas Jonathan não. He knew his God. Ele sabia quem era seu Deus. He knew what his God had done for him. Ele sabia o que Deus poderia fazer por ele. And he didn't listen to anybody else. Ele não ouviu mais ninguém. He listened to God. Ele ouviu a Deus. And he ran into that battle. E ele correu para a batalha. And he was successful. E ele teve sucesso. And because of him and his demonstration of faith, he mobilized the whole army of God to follow him into the battle. E por causa dele, ele conseguiu mobilizar todo o exército para ir atrás dele na batalha. And that's what will happen with you Isso é o que vai acontecer com você. if you have faith. Se você tiver fé, se você acreditar em Deus. Does it make sense? Isso faz sentido? Call faith. Visão, chamado e fé. Are there any questions on that? Tem alguma pergunta? Okay. So the next three, let's see if I can remember them. Vision, call, faith. I won't necessarily say them in the order that I have them in the thing, but the next one is multiplication. O próximo é multiplicação. Okay? Próximo princípio. The very first words that God spoke to Adam and Eve As primeiras palavras que Deus falou para Adão e Eva, was, go forth, multiply, and fill the earth. que vão, que multipliquem e encham a terra. Tem fruto. So multiplication is on the heart of God. Então, multiplicação está no coração de Deus. Because he said this before sin came into the world. Ele disse isso antes do pecado chegar. And he said, those made in the image of God must multiply and fill the earth. Aqueles que estão à imagem de Deus devem multiplicar e encher a terra. And when they got disobedient, E quando veio a desobediência, they lost sight of that fact. eles não cumprem esse mandato de Deus. And in fact, at one stage they said, lest we be scattered to the corners of the world, let's stay. Então, em vez de eles dizer, vamos lá povoar a terra, eles falaram, não, vamos ficar aqui. And we'll build this tower. E eles construíram uma torre grande, uma torre And we'll alta. stay here, E eles disseram, vamos ficar aqui. unless we be scattered. E daí eles, em vez de sair, né? So God came and just confused them. Então Deus veio e trouxe confusão. And so those big temples E aquele grande templo that attract everybody in que atraía as pessoas para dentro dele, can become a confusion. virou uma confusão. God will scatter them. E Deus espalhou. Okay. So and to Noah, Noé, when at the end of the flood, no final do dilúvio, that faithful remnant, ao faithful few with Noah. os que sobraram fiéis ali depois do dilúvio. What did God say to them? O que Deus disse ali, né, para eles? Go, multiply. Vão e multipliquem. You're faithful now, go multiply. Multipliquem. Okay. So multiplication is on the heart of God. You can follow it throughout the Old Testament. Você pode seguir essa ideia da multiplicação no Antigo Testamento, está no coração de Deus. Abraham was made Abraham, the father Abraão, of nations. pai de nações. Sarah was made Sarah was made Sarah. Sarah was made Sarah, mother of nations. Abraão virou pai de nações e Sarai virou a mãe das nações. God is interested in multiplying Deus está interessado His people. em multiplicar o seu povo. So, and the last words that Jesus spoke are very similar to the first words that God spoke to him. E as últimas palavras de Jesus são muito parecidas com as primeiras palavras de Deus. Go, make disciples to the end. Vão, façam discípulos até o fim da terra. Até os confins da terra. And then throughout the New Testament, there's many parables about multiplication. E dentro do Novo Testamento há muitas parábolas sobre multiplicação. Okay?
Let's think of some. John 15, Pensar em algum, João 15, the gardener, o jardineiro, né? prunes the vine Que poda a vinha so it can be much fruit. para que tenha mais fruto. So I like that one, and I like starting with that one because when he talks about those two aspects, much and lasting fruit, so it's quantity and quality. Então ele fala tem dois aspectos nessa palavra, a quantidade e a qualidade. Okay, so you can't have one without the other. Não dá para você ter um e não o outro, né? You need good quality to produce good quantities. Você tem que ter boa qualidade para ter também boa quantidade. Okay, and the other parable that you can look at is the seed, the sower with seed. Então a outra parábola é aquela do solo e da semente, a semeadura, né? And he sows this, the sower sows seed on various types of soil. Então a semente é lançada em vários tipos de solo. But the seed that falls on the good soil Mas a semente do bom solo multiplies 30, 60, 100 times. multiplica 30, 60, 100 vezes por um. So how's it going with your multiplication? Então como é que se dá essa multiplicação? Okay. It's on the heart of God, multiplication. Está no coração de Deus. Yeah. The other principle that I didn't speak about was that of community. And princípio que ele esqueceu de mencionar era a comunidade. so healthy community Comunidade saudável is a sign that is a characteristic of a successful church planter. é uma característica de uma igreja bem sucedida, de plantação de igreja bem sucedida. Okay, I don't have my notes in front of me, so I'm inclined to get the points. But community is very, very important. Another one you could look at is hospitality, philoxenos. A outra coisa que nós podemos ver é um princípio das igrejas da plantação de igrejas é a hospitalidade. So if you look at successful church planters, they got the gift of hospitality. Então os plantadores de igreja de sucesso, eles são hospitaleiros, eles têm hospitalidade. And hospitality, coming from the root word, is philo, which is love, and xenos, which is foreigners. Então ele fala que essa palavra hospitalidade vem da palavra grega philos, que é amor, né? E sinos, que é seguidores, então seguidores do amor. Strangers. Dos estrangeiros. Então amor aos estrangeiros. Okay. Now, look at Abraham again. Então vamos olhar para Abraão de novo. He was sitting at his tent under the tree. Ele estava sentado na sua tenda debaixo da árvore. Okay? And he saw three strangers E ele olhou três estrangeiros vindo na direção dele. What did he do? O que ele fez? He got up, Levantou-se, he went toward them, foi até eles, bowed down to them, se ajoelhou and said, Come e disse: venham, se abaixou a cabeça into e my family. venha até a minha família, Sit down. sentem-se aqui. Sarah, go slaughter Sara, animal. vai matar um Like animal, a big feast. vai fazer uma grande comida ali. He didn't know who they were, Ele nem sabia direito quem era, but they were strangers to him. eram estranhos para ele. Yet he embraced and welcomed them into Mas community. eles abraçaram e deu boas-vindas à comunidade, né? Incluiu eles na Now, comunidade. one of the things that happened because of that E hospitality uma coisa que aconteceu por causa dessa hospitalidade is that the womb of Sarah was healed. é que o útero, a barriga da Sara foi curada. Huh? Yeah? And because the womb was healed, Então, porque ela foi curada, the kingdom of God was able to expand. então aí o reino de Deus pôde se expandir. Okay. Now, if you don't practice hospitality, Se você não pratica a hospitalidade, look at what happens. olha o que acontece. Two of those strangers Dois estrangeiros went down to Sodom. entraram em Sodoma. Okay. When they get there, Quando eles chegaram lá, Lot is sitting at the gate. no portão da cidade, And he sees him, and he stands up,
He goes towards it, he bows down. O Ló. Ah, o o Ló, acolheu também. O Ló também foi lá recebê-los na entrada da cidade e também se curvou a eles And he invites us, says, come, e disse, venha, venha, strangers, come, stay at my home tonight. pode fica aí na minha casa hoje à noite. And they say, no, 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 no. He said, no, no, come. E eles disseram, mas o Ló disse, não, venha, venha. Okay? But the rest of the Sodomites, Mas o restante de Sodoma, their sin was what? Inhospitality. eles não eram hospitaleiros, eles não recebiam as pessoas. Instead of welcoming and embracing these strangers, they wanted to abuse the strangers. Então, em vez de recebê-los bem, eles queriam abusar desses estrangeiros. And when they abused the strangers, death and destruction happened. E quando eles querem abusar, né, ou quando nós abusamos das pessoas que vêm, então morte e destruição. And those that practiced hospitality Aqueles que praticam were hospitalidade preserved, são preservados. kept alive. Okay. So this is a deep principle in É um Scripture. profundo princípio da Bíblia. If you think about Abraham's servant, Pensa sobre o servo de Abraão. he has to go and look for a wife for his master's son. Ele foi buscar uma esposa para o seu filho. He goes to some strange land that he Foi hasn't para been to uma terra before, estranha para procurar. gets to a well, Foi até um poço and he prays, e orou. God, Deus, may it be the stranger that comes to the well então talvez venha alguém que eu não conheço para o poço. that provides hospitality to my camels, Que myself, possa prover hospitalidade, que possa me ajudar comigo, a me cuidar e aos camelos. that will be a suitable wife for my son's master. Essa pessoa vai ser uma boa esposa para a filha do meu patrão. Olha And lá. he opens his eyes, Quando ele abriu os olhos, and there's Rebecca. então havia lá a Rebeca. And the genealogy E a genealogia of Isaac and Rebecca de Rebeca, is Jesus. depois nasceu Jesus por essa genealogia. That's his line. So we praise God that this servant got it right. Esse coração de servo, né? Your homework is to find out the name of the servant. Então precisamos lembrar o nome do servo. Okay. It's not mentioned in the story then, but it's mentioned much later on in the Bible. So that's your homework. I can't remember the Então, name of the seu servant. trabalho é lembrar do nome desse servo aí, que ele fez um bom trabalho escolhendo. Okay, so hospitality is deeply embedded in the Old Testament, and it's also seen in the New Testament. Então, a hospitalidade, ela está na Bíblia, assim, na história, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Just a couple of quick ones. Jesus going to Jericho needs a place to stay. Jesus foi para Jericó, precisava de um lugar para ficar. Okay, so he's going into Jericho looking for a place Ele to foi para stay. Jericó e procurou lugar para ficar. And Zacchaeus, E Zaqueu God is at work in his heart, Zacchaeus. Zaqueu estava, Deus estava trabalhando no coração dele. So he climbs up a tree and starts Então, looking for where Jesus is coming. Ele subiu na árvore para ver, Jesus está chegando aí, ele subiu na árvore para ver. Jesus is looking for a place to stay. Zacchaeus is wanting to meet Jesus, Jesus procurando um lugar para ficar e o Zaqueu procurando Jesus. and they meet. E eles se encontraram. Zacchaeus said, come down. I'm going to E stay aí in your falou, hometown. vem que eu vou ficar na sua casa hoje. Okay. And because of that, the kingdom of God came to the E por home of causa Zacchaeus. disso, o reino de Deus chegou até a casa do Zaqueu. Because Jesus, a Jewish male, and a Samaritan woman, Porque Jesus, um homem judeu, broke the customs of the day, e a mulher samaritana, durante o dia they had a conversation eles estavam conversando no meio do dia, that should never have happened according to the customs of the que de day. acordo com os costumes da cultura, isso nunca poderia acontecer. But Jesus was hospitable to foreigners, Mas Jesus, ele estava buscando seguir as coisas de Deus. and the Samaritan woman was hospitable to Jesus. Não, Jesus foi hospitaleiro com a mulher e a mulher foi hospitaleira com Jesus. And they had a conversation E
E eles tiveram uma conversa that changed the heart of that Samaritan que woman. mudou o coração dessa mulher samaritana. And she acknowledged Jesus as the Messiah. E ela entendeu que Jesus era o Messias. Her life changed. A vida dela mudou. She ran back to her village and shared with the village that she had met the E ela Messiah. voltou para a vila dela e disse que tinha encontrado o Messias. And because of her testimony, many in the village came to E Jesus. por causa do testemunho dela, muitos vieram até Jesus. Okay? And the others came running out of the village towards Jesus. E outros saíram da vila só para ouvir a Jesus. And because of that encounter, the whole village, the whole Samaritan Por village, causa disso, toda a vila came to know Jesus. veio a saber de Jesus. Central to that, key to that, was the practice of hospitality. Então a chave disso é a prática da hospitalidade. Okay? And so Jesus in the New Testament talks about people of peace. Então Jesus no Novo Testamento fala de pessoas de paz. He sends the 12 out and the 70, instructing them to go looking for people of peace. Ele envia primeiro os 12, e depois ele envia 70 e diz: procurem a pessoa de paz. Invest their time with that a person of peace or household of peace. E invistam tempo com a pessoa de paz. And the 70 came back, Então 70 voltaram, filled with joy, cheios de alegria, because all of them porque todos eles were able to find people of peace. foram capazes de achar pessoas de paz, que os receberam, pessoas. Okay. So this practice of hospitality is key for the extension of Então, God's kingdom. essa palavra hospitalidade, a prática da hospitalidade é uma chave para a plantação de igrejas. And we see it in today's church planting movement by people deliberately going out looking for peace, people of peace or households of peace. Então ele vê o crescimento da multiplicação de igrejas através de pessoas que estão buscando encontrar essas pessoas de paz. Because these people have prevenient grace at work in them, preparing them. Porque essas pessoas têm a graça preveniente de Deus já preparando o coração dessas pessoas. Amen. Amém. Como é bom ver uma mitologia wesleyana assim, falando um pouco How is cheio. good to listen Wesleyan theology. This is Bible, biblical theology. Não é verdade? Essa é a Bíblia, teologia bíblica. Another very important principle is that of encouragement. Então ele está falando dos princípios para os plantadores de igreja. Então ele falou dos homens de paz, da necessidade de um chamado, e agora ele quer entrar em mais outro princípio. Now, I've often met many pastors who are discouraged. E o princípio é encorajamento. Então ele tem encontrado muitos pastores que estão desencorajados. We can all tell you about how difficult it is to be a pastor in Brazil. Eles podem dizer muito sobre como é terrível ser pastor aqui no Brasil, como é difícil. And if we sit at the lunch table and we're eating lunch and we're just sharing about how difficult it E se is, sentar na hora do almoço, todos vão poder falar como tá ruim, como tá difícil aqui no Brasil ser pastor. we'll all be crying before we finish the lunch. Todos vamos chorar antes de terminar o almoço. Because when we start complaining Quando a gente começa a reclamar about how difficult it is, como é difícil, we're discouraging each other. nós estamos nos desencorajando. Okay. Now, we need to be people who can encourage one another. Nós necessitamos ser pessoas que podem encorajar uns aos outros. Who is the great encourager? Quem é o maior encorajador? Yes, the Holy Spirit. O Espírito Santo, o maior Now, encorajador. when the Holy Spirit is active in our lives Quando o Espírito Santo age na nossa vida and in our community, e na nossa comunidade, that means the Spirit of God is flowing from me into your life through the words I speak. o Espírito de Deus flui de mim para a sua vida. And if my words are discouraging you, Se as minhas palavras estão desencorajando você, that's an indication that the Spirit of God is not working through you. é uma indicação de que o Espírito Santo não está trabalhando. Maybe you need to be rebuked, I don't know. But generally, if you're sitting complaining to each other, that's not the Spirit of God. Geralmente, se você está só reclamando um com o outro, geralmente não é o Espírito de Deus. The Spirit of God knows how, when the Spirit of God is at work in me, He knows,
enables me to come alongside the discouraged Então, quando o Espírito Santo está trabalhando em mim, eu sou capaz de estar ao lado das pessoas que estão desencorajadas. and speak appropriate words into the life of the E discouraged falar palavras certas, apropriadas para a vida dessa outra pessoa que está that will desencorajada. encourage them to stand firm and to move forward. Que vão encorajar essa pessoa a ficar firme e ir em frente. Okay, so it's very important. Então, é muito importante. I know how difficult, Eu sei como é I think difícil. I know how difficult Bom, eu it is penso to que be a sei pastor. como é difícil ser pastor. Okay? So we as pastors need to be encouraged. Então, os pastores precisam ser encorajados. Okay? We need to encourage each other. Nós precisamos encorajar um ao outro. Now, if you're discouraged, Então, se você se desencoraja, look around olha ao lado aí and find someone who's discouraged. e encontra alguém que está desencorajado. Then you, who are discouraged, go to that person and begin to encourage them. Então, você que também está desencorajado, vai ao lado Forget about your circumstances. e começa a encorajar a outra pessoa. Esquece as circunstâncias. Just come along aside someone else who's discouraged. Só vai ao lado dessa pessoa que está desanimada, desencorajada. Listen carefully to them Ouça atentamente o que a pessoa está and dizendo. ask God to give you words of wisdom to speak to that brother or that E sister. peça a Deus que lhe dê palavras de sabedoria para essa pessoa. And as the Spirit of God begins to flow through you into their E lives, quando o Espírito Santo começa a fluir de você para a vida da outra pessoa, both of you will become encouraged. vocês dois vão estar encorajados. Amém. Não Okay? sei se vocês entenderam. Ele falando, você que está desencorajado, encontra um outro desencorajado e vai encorajar ele, vai dar coragem para ele mais através do Espírito Santo. Você começa a encorajar o outro e no final do processo os dois estão encorajados. Okay. So next time you're discouraged, find someone else to Então, a encourage. próxima vez que você estiver desencorajado, acha alguém que está desencorajado e leva coragem para ele através do Espírito Santo. Okay. And then the issue of intentionality. Então, outro princípio é a intencionalidade. Okay. The beginning of Jesus' ministry. O início do ministério de Jesus. He said, I've come not to do my will, but the will of the one who sent me. Ele disse assim, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. About a year and a half into his ministry, he said the same thing. Depois de 1 ano e meio no ministério, ele repetiu as mesmas palavras. I've come not to do my will, but the will of the one who sent me. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. And in Gethsemane, E no Getsemane, he could pray, ele pôde orar. Father, I brought glory to you by completing the task you gave me to do. Ele disse a Deus, eu dei glória, eu glorifiquei o seu nome, Cumprindo, completando a... completando a obra que o Senhor me deu, a tarefa que o Senhor me deu. And on the cross, E na cruz, he could say, it's finished. ele disse, está consumado. Difficult death, Morte difícil, but he had peace mas ele tinha paz to know para saber he had finished que ele tinha what terminado. God had called him to do. Concluiu aquilo que Deus o chamou para fazer. Our God doesn't ask us to do the impossible. Deus não nos pede para fazer o impossível. He gives us an assignment that is possible, Ele nos deu uma tarefa que é possível, is doable, é factível. and we can complete it. Nós podemos completar essa tarefa. God would not be God if he gave us work that we couldn't finish. Deus não seria Deus se Ele desse para nós um trabalho que a gente não pode fazer, não poderia completar. If we don't finish the work he gave us, Se nós terminarmos o trabalho que Ele nos deu, then we too, when we die, might not have peace. se nós não terminarmos esse trabalho, quando nós morrermos, a gente não vai ter paz. I've been at the bedside of people who are in the process of dying, Eu já fiquei ao lado na cama de pessoas que estão morrendo and they've got no peace. e não tem paz. They say to me, Bruce, if only I had. E eles dizem assim, ai Bruce, se eu tivesse, If only I had. se eu tivesse, Se apenas... se eu apenas eu tivesse. And they know that they didn't do what God had asked them to do. E eles sabem que eles não fizeram aquilo que Deus mandou eles fazerem. It's very difficult. É
É muito difícil. to encourage people who know they haven't done what God wanted them to. Encorajar pessoas que sabem que não fizeram o que Deus mandou eles fazerem. So I want you to die well, Eu quero morrer bem, by finishing the work that God gave you to do, terminando ou concluindo aquele trabalho que Deus me deu so para that fazer. you, like Jesus, can say, it's finished. E no final poder dizer, está consumado. And no matter how painful the death is, Não interessa quão doloroso é isso, mas you'll have peace knowing that Você you've tem- done what God wanted you to do. paz de saber que você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Be intentional, Seja intencional, because you will be able to finish the work that God porque gives you. você vai ser capaz de terminar aquilo que Deus te deu. Okay, so those are the basic principles. Então, esses foram os princípios básicos. If you miss out on one or two of those principles, you're probably not going to be successful. Se você esquecer, deixar um ou dois desses princípios, é muito provável que você não vai ter sucesso para plantar igrejas. Are there any questions on those principles? Tem alguma questão sobre os princípios? Gente, depois quem quiser o material, slides, essas coisas, entra em contato, tá bom? Acho que eu já passei para todo mundo. Já. Então, Se não tiver, se não receberam, se não receberam, me chamam. everybody have the material and PowerPoints. PowerPoint. Okay. Excellent. So now let's then move on. We've looked at the principles. Let's look at the platforms, which was the question. Então vamos olhar agora para as plataformas, os trampolins, que é o que o irmão estava perguntando. So what is the base from which we can launch church plants? Qual é a base da onde nós podemos lançar novas igrejas ou plantar novas igrejas? Let me start with one individual. Vamos começar com uma pessoa, um indivíduo. We can. What's your name? Olacir. Olasia. I must. Olasia. Olha ser. Okay, we take Olasia. He's one person, Vamos pegar o Olacir, ele é uma pessoa só. and we say to him, Olasia, we want you to go to China Olacir, nós queremos que você vá para a China as our missionary como missionário. and start church planting E começa a amongst plantar that igrejas people group. nas pessoas, entre as pessoas ali. So he can go Então ele pode ir. and he can start evangelizing, discipling, Pode starting a church. começar a falar e a discipular pessoas lá e plantar igreja. And many missionaries have done that. Muitos missionários têm feito isso. They've gone out to an unreached area, Vão para uma área não alcançada, evangelized disciples, evangelizam, gathered discipulam people into worshiping communities and started church. e reúnem as pessoas para numa comunidade de So one adoração. individual can be a platform Pode for ser launch. começar com uma pessoa individualmente. Okay. The second platform A segunda maneira de trampolim para lançar igrejas is an existing church. é uma igreja que já existe. A church exists to plant Uma churches. igreja existe para plantar outras igrejas. The church is the best place to do discipleship. A igreja é o melhor lugar para fazer discipulado. Jesus told his disciples to go out into the world, make disciples. Jesus falou, vá para o mundo e façam discípulos. The disciples heard, we better plant churches, Os discípulos precisam ouvir que nós precisamos plantar igrejas. because they planted churches. Porque eles plantam igrejas. Because they understood that the community was the best place in which to make disciples. Eles entenderam que a comunidade é o melhor lugar para fazer discípulos. The church is the place to disciple new believers. Então a igreja é o lugar de discipular novos crentes. Now, a church should be able to plant daughter churches. Uma igreja precisa plantar igrejas filhas. Aprender a plantar igrejas filhas. Because you can mobilize the whole church Porque você pode mobilizar a igreja toda to become involved in planting daughter para churches ficar envolvida em plantar outras igrejas. in the neighborhoods around you that need Nos church. bairros ao lado do seu. That makes sense. Isso faz sentido? Okay? The pastor will make the new pastors. Pastor vai reproduzir pastor. The members will help Os make the new membros members. vão reproduzir membros, ajudar a reproduzir membros. You can send
Sunday school teachers to help make new Sunday school Professores teachers. de escola dominical vão reproduzir professores de The escola worship dominical. leaders will help you make new worship leaders. Líderes de louvor vão multiplicar líderes de louvor. So the church can mobilize the whole church to be involved in door-to-door. A igreja pode mobilizar toda a igreja para plantar novas congregações, novas igrejas. And that normally applies when you are planting churches nearby. Isso realmente funciona se você plantar igrejas próximas a outra igreja. Okay, so there's not long distances between you and your daughter churches. Não há uma distância tão grande entre a igreja mãe e as outras igrejas. But there's sufficiently big communities of unreached people to be able to support daughter churches. Mas tem que a população, né, tem que ser comunidades que tenham um contingente de pessoas suficiente para receber essas novas igrejas. And my contention would be that every church needs to be giving birth to at least 2 to 3 daughter O churches que ele pensa que simultaneously. é que 2 new churches simultaneous. 2 to 3. Ele acha que cada igreja poderia plantar 2 ou 3 igrejas simultaneamente. Poderia multiplicar uma geração, ter 3 filhos trigêmeos de uma vez. Assim. Why do I say simultaneously? É muita Por que fralda eu estou pra falando trocar. simultaneamente? Why? It takes as much effort, it takes less effort to train 3 pastors than 1. Por que ele está falando que é melhor fazer, ele acha que dá e é bom fazer 3 de uma vez, 2 ou 3 de uma vez? Porque você vai precisar menos recurso para fazer 3 do que um só. Você tem um ganho de escala. Okay. So if I'm going to sit and over the next 3 years and spend 400 or 550 hours training one man or woman, Se ele passar os próximos anos gastando 300, 400 horas treinando uma pessoa, then I may as well have 3 sitting in the classroom. por que você não tem 3 sentados junto fazendo treinamento em vez de um só? And having 3 students is a better learning environment than me just sitting with one person. É melhor teaching. você investir em 3 estudantes do que um só. Okay. So think about that. Então pensa nisso. So as I'm talking, just think of you as a church. Where can I start 3 churches? É só Where's the need? conversar. Onde é que a gente vai implantar essas novas 3 igrejas? Onde estão as necessidades aqui perto? Okay. And begin to pray and ask God to lay it on your heart of where this is Começa a going to happen. orar no seu coração. Okay. Ele está falando das plataformas, eu quero voltar lá nos princípios, então, só confirmando He wants isso. to get a step back. Quando ele fala de plantar novas igrejas, o princípio é procurar pessoas de paz. When you talk about plant a new church, the principle is look for a person of peace. I will talk, when we come to process, we'll talk about that. Quando eu falar do processo, ele vai chegar aí. Oh, Okay. Depois vocês dão uma olhada no material, mas são princípios que ele acabou de falar. Depois plataformas que são de onde partem as novas igrejas, né? They will come to Processos e recursos. Depois ele fala dos processos, né, de como é que se faz essa igreja nascer a receita. E depois no final ele fala dos recursos para que essas igrejas sejam plantadas. Okay, so we've looked at the individual, we've talked about a church. The next one we can look at is a training center. Então ele falou dos indivíduos, falou da igreja e agora ele quer falar um pouco do centro de treinamento, que é outro trampolim para lançar a igreja. So in Brasilia, you haven't got any churches. Então em Brasília você ainda não tem igreja metodista livre em Brasília. Okay. So what you could do there is you could send someone to start a training O center. que você pode fazer lá é mandar alguém para começar um centro de treinamento. Okay? And he's going to become a full-time trainer for 3 Methodist pastors in Brasilia. Então ele vai dar o tempo integral para treinar novos pastores em Brasília. And you give him an assignment, he's got to find 15 students. E ele vai ter que encontrar 15 estudantes para esse centro de treinamento dele. And when he finds É o 15 Daniel Alves ali, tá? and when he finds 15 students, E quando ele achar os 15 estudantes, as he begins to train them, so he's also going to tell them how to plant the church. então ele vai treiná-los e eles vão saber como plantar uma igreja. Okay? And he's going to be, so it's going to be training whilst in ministry.
Então eles vão ser treinados enquanto estão no ministério. É um treino prático. Now, because he's going to have 15 students and start in 15 churches, Então ele tem 15 estudantes que vão estar começando 15 novas igrejas. he can't also be a pastor of a church. Ele também pode ser o pastor de uma igreja. Okay? Because he's got to train, and then he's got to go to the field and help supervise the development of those churches. Então ele vai dar esse treinamento e vai ajudar a supervisionar essas igrejas que estão nascendo. Essas 15 igrejas. Okay. Amém. That would be my strategy for an unreached city where the Free Methodists don't have É um tipo de many estratégia churches. They may have para one or two, but they could easily start a training center. plantar igrejas onde a Igreja Metodista Livre não tem a presença e enviar alguém que vai iniciar um centro de treinamento. Now, as you think about that, well, that means someone's got to pay that trainer. Então, se você pensar nisso, alguém vai ter que pagar esse treinamento. That's true. É verdade. Because initially, there's no money coming in. Inicialmente não tem dinheiro entrando, né? But that's a short-term problem. Mas é um problema pequeno, de curto período de tempo. Because if you plant 15 churches first generation, Porque se na primeira geração você já plantar 15 igrejas, you'll have 30 second generation, aí você tem a segunda e a terceira geração de you have igrejas, 63rd generation. e você tem as So you're actually going to tem outras gerações. so you're actually going to develop a stream of income from those new churches that are coming into Brasilia. Então essas novas igrejas que estão surgindo So your church may have vão to gerar os recursos que você your church or couple of churches may have to sponsor the pastor for the first 2-3 years. Então as primeiras igrejas já vão 2 ou 3 igrejas vão patrocinar assim. quem ele vai enviar para o treino. Então, no começo, 2 ou 3 igrejas podem patrocinar esse pastor que vai começar um Por centro. 2 a 3 anos. Vai começar esse novo trabalho, onde não existe igreja metodista livre, para começar um centro de treinamento. Então, ele tem que ser enviado e sustentado por 2 ou 3 igrejas. Does that make sense? Faz sentido? If a pastor isn't making pastors, who makes your pastors? Se um pastor não está reproduzindo pastores, quem é que está fazendo nascer pastores? Quem? Who? Quem? The seminaries. Seminários. Infelizmente, não muito. People imagine the church structures will generate. Se pastores não geram pastores, provavelmente não vai gerar igreja, não vai haver mais igrejas. Então, o princípio de pastor gerar pastor, para que discípulos gerem discípulos e igrejas comecem a gerar igrejas. Esse é o princípio. The pastors must make pastors. Os pastores precisam reproduzir pastores, precisa ter filhos pastores. Primary responsibility rests with the pastors. É uma responsabilidade primária, né? Primeira. You can get the seminaries to help you, Você pode ter seminários para te ajudar, but the prime responsibility is the pastor. mas a responsabilidade é do pastor de gerar outros pastores. If I want to make a son, Se eu quero fazer um filho, I make a son. eu faço um filho. I don't abdicate that responsibility to someone else. Eu não vou dar essa responsabilidade para outra pessoa. Okay. A ideia de pastor gerar pastor não é que o pastor só vai gerar pastor. E aí Ele tem um cuidado geral da congregação, com os enfermos. the work of a pastor is more than just generate another pastor. But have a more work to do, take care of the flock. So let's listen to 2 Timothy 2 verse 2. Então olha para Timóteo capítulo 2, versículo É 2. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Okay. So Paul says to Timothy in the presence of many witnesses, Paulo diz a Timóteo na presença de muitas testemunhas: entrust what you've heard from me. Paul speaking to Timothy and those other people, entrust what you've heard from me to reliable people who are able to train others. Entrega o que eu te confiei para outras pessoas que são confiáveis, Para que elas possam fazer o mesmo. para que elas possam fazer. Okay. So if I
train this brother sitting here, Então, se eu treinar esse irmão que está sentado aqui, and I don't see him training someone else, e eu não vejo ele treinando outra pessoa, how do I know he's reliable? como se eu sei que ele é confiável? Until I see him training someone else, I don't know that he's reliable. Então, enquanto eu não vejo que ele está treinando outra pessoa, eu não posso dizer que ele é confiável. Okay? A minha pergunta não foi essa. Eu não, É que eu entendi que ele disse que pastor gera pastor, mas o pastor local ele só não gera pastor, ele tem outras atividades que ele faz, visita enfermo. E qual que é a pergunta? A pergunta é essa, que parece que ficou a ideia de que pastor só gera pastor. Né? Então, esse seria o foco, eu acho. He's asking a question that if a pastor have more work than just multiply other pastors. Yes. He have to take care of the sickness and heal the sickness and Yes. Cuidado com a igreja. take care of the church and Yes. give a good word. And Amen. All those things, yes. tudo isso. When Outra pergunta. I've got a lot of things Eu tenho monte de coisas that I must do. que eu faço. I must build a home. Eu tenho que construir uma I must look casa. after my wife. Eu tenho que cuidar da I esposa. must go to work. Eu tenho que ir trabalhar. But I've still got to give birth to children and Mas eu look também after preciso children. fazer nascer filhos. Okay. So, the bottom line is that if the Word of God says, entrust this knowledge to reliable people who are able to train others. Então a linha divisória é que é isso que Paulo fala assim, olha, encontra pessoas confiáveis que sejam capazes de transmitir a outros. Okay. Now, if we don't entrust it to reliable people, what's going to happen? Se você não entregar esse trabalho para outras pessoas, não confiar em outras pessoas, né? Então o que vai acontecer? We're going to invest in unreliable people. Você pode estar investindo em pessoas que não são confiáveis. And if we're investing in unreliable people, Se você investir em we're pessoas being não disobedient to the confiáveis, Word of God. a gente está desobedecendo a palavra de Deus. And we'd be out of the will of God. E estamos fora da palavra de Deus. Now, that is why it's so important. It's practical. Então isso é importante, é prático. This is what Paul did. Isso é o que Paulo fez. And that knowledge came down 3 centuries. E o conhecimento do Paulo por 300 anos foi transmitido. Then it comes right down to the 21st century. E até o 21º século, né? O século 21 chegou. Só uma questão. O pastor, quando gera outro pastor, ele está gerando esse pastor para cuidar de nova igreja. O que ele fala é assim, você está discipulando alguém, se esse alguém já não está discipulando o outro, você já falhou. Sim. Então, e você não pode entregar para outra pessoa, por exemplo, um ministério, porque essa pessoa não é confiável, ele não está multiplicando. Para isso que serve o treinamento. Mas essa falha, se ela existe, ela é no ensino ou na escolha do pastor? He's asking, if someone you are discipling, he's not discipling another. And who may commit where is the mistake of these people of I'm choosing the wrong one to disciple or? Find reliable people. Então ele fala assim, primeiro encontre as pessoas confiáveis. Your responsibility is to find Sua reliable people. responsabilidade é encontrar pessoas fiéis. Assim como Jesus foi seletivo. Então escolher as pessoas que sejam fiéis. Então acho que ele está dizendo assim, talvez o erro é ser o que você escolheu alguém que não está reproduzindo, que não é digno. The greatest problem that I see with O maior pastors problema que eu tenho around the visto world dos pastores ao redor do mundo, is that they're very, very busy.
Porque o grande erro é que eles são muito ocupados. investing in unreliable people. Eles estão muito ocupados investindo em pessoas que não são confiáveis. Okay. We spend 90% of our time with unreliable people. Estamos gastando 90% do nosso tempo com pessoas que não são confiáveis. The ones who are always complaining and arguing. Pessoas que estão sempre reclamando e argumentando. And we spend sort of 5% of our time with the reliable E people. gastamos só 5% em pessoas confiáveis. How do I identify reliable Como é que people? eu posso identificar pessoas confiáveis? Easy. Fácil. What I teach them, they Quando eu- teach to others. Quando eu ensino para eles, eles já estão ensinando para outros. Essa é uma maneira de identificar. And that's what the Bible says. Isso é o que a Bíblia diz. Reliable people train others. Pessoas que confiáveis, você entrega e eles já estão. So if I preach on Sunday and give some knowledge to the members, Então eu prego no domingo e dou algum conhecimento para os membros. the reliable ones will be taking that message, telling others about it. A pessoa que é confiável, ela já na semana já está compartilhando com outras pessoas. Então o pastor, na hora de multiplicar a igreja, ele tem que multiplicar pastores. E esse E pastor daí, tem que ser confiável. ele vai gastar. O pastor normal, a gente prega, a gente cuida de todo mundo, vai visitar a vovozinha que nunca vai ser pastora, né? É isso. E gasta tempo com ela. Mas o que ele está dizendo é que você não pode pegar 90% do seu tempo Com pessoas. só com as pessoas que não vão se tornar pastores, porque senão você vai se atolar e sua igreja não vai se multiplicar. Você fracassa logo no começo na multiplicação. Nesse caso de Não para, né? Fica naquilo. se você pensa numa igreja multiplicadora e chegar no final da vida e dizer terminei e completei a carreira, você tem que investir em pessoas, em 12 foi Jesus, né? Talvez meia dúzia a gente conseguir, ou 3 talvez, né? The other model, the fourth thing I want to say is the seminary. A outra Bible school. plataforma para lançar igrejas é um seminário, uma escola bíblica. They can be used to start churches. Pode-se usar um seminário para começar novas igrejas. If they would introduce the component of training in ministry, Se eles adicionarem uma matéria que pode ser chamada treinamento em ministério, and particularly for distance students, e para diferentes estudantes, give the students assignments to go and start groups and then então dê churches. tarefa para esses estudantes começarem novas igrejas. So you could use a institution like an existing seminary to encourage students to plant Então churches. você pode usar os estudantes de um seminário que já existe para plantar novas igrejas. Os seminaristas plantariam igrejas. In collaboration, though, with existing churches, Em colaboração com igrejas que já existem. because the seminaries aren't expert pastors, Porque os seminários não podem, não exportam pastores. they're academics. Eles são acadêmicos. Many of them have never been a pastor. Muitos nunca vão ser pastores que saem de Okay? lá. And we want the right DNA to go into churches, E nós queremos o DNA correto que vai para as igrejas. and that's the leaders must be a pastor. So Os the líderes pastor's precisam ser pastores, mustn't be an academic. não só acadêmicos. So the seminary will have to work with a church to be able to help these students online and then also as they plant churches. O seminário tem que trabalhar junto com os pastores para que as pessoas que saem de lá saiam já pastores. Okay, so those are 4 platforms. Então tem 4 maneiras de lançar a igreja. So we looked at some principles, Olhamos princípios, we looked at some platforms, plataformas, and now we must look at the process. e Social agora media. vamos olhar um pouco dos Social processos. mídias sociais. Mídias sociais. Do social media. Oh, the social media, I don't believe in an online church Porque dentro das plataformas tem as mídias sociais, né? because I like people to come together so we can touch each other. Ele acha que não é possível ter uma igreja de verdade só virtual, só online. Tem que ter contato, as pessoas têm que se encontrar. But we can use the internet and social media to help us with church A planting. gente pode usar a internet e a mídia social para ajudar a plantar igrejas. We can disciple people with Facebook, Podemos discipular pessoas através do Facebook. and we can use Skype and Viber
to train people. Podemos usar o Skype e o Viber para treinar pessoas. So even as you're planting, as a pastor planting churches here in the city, you can use Skype and all sorts of social platforms to do the training. Então a gente pode usar o Skype, mesmo plantando igreja numa cidade, para treinar uma outra pessoa em outro lugar. But don't just leave it on Skype, Mas não fica só no Skype, because flesh communicates. porque a pele, a corpo, a carne comunica. Okay. So let's look at the process quickly. Então vamos olhar rapidamente o processo. Okay. So if we're going to start, we look at one of the parables, Vamos olhar uma das parábolas. Mark 4. Marcos 4. It says there, a farmer takes seed, and whether he scatters seed on the soil, O fazendeiro joga as sementes no solo, and whether he sleeps or eats or whatever he does, all by itself, the seeds begin to germinate and grow. enquanto ele dorme, come, a semente sozinho começa a crescer. And the process happens, the bud comes through the soil, then the stalk, then the head. Então vai sozinho, nasce uma muda e depois sobe, e depois vira uma plantinha And then there's a harvest. e depois já tem uma colheita. And so the farmer then takes the sickle and he reaps the harvest. Então ele vai e colhe aqueles frutos. And when Jesus told this parable, he said, "This is what the kingdom of God is like." Então ele falou, é desse jeito que é o reino de Deus. It's like the process of farming. O processo é a fazenda, né? Ou plantação é o processo. So he makes a direct comparison between farming and the kingdom of God. Então existe uma relação direta entre a agricultura e o reino de Deus. So let's think about this farmer. Então pensa nesse fazendeiro. He's got to secure a piece of land. Ele tem uma terra ali. Okay? He's not going to go and plant his seeds in someone else's garden. Ele não está plantando no jardim de outra pessoa. Ele tem aquela terra. So he finds a piece of vacant land Ele acha uma terra boa ali na terra dele. that he can call his own. This is my area, territory, my Essa farm. é minha área, meu lugar. Then he begins to plan what he's going to do with this farm. Então, o que quer que seja, ele começa a plantar naquele terreno. He understands that this soil would be able to support this type of plant. Ele entende que aquele solo vai dar suporte para aquela planta que ele vai plantar. So he invests in getting seeds, Então ele investe comprando sementes, prepares the soil, prepara o solo and then he goes and he scatters the e seed. ele joga as sementes. And now he trusts the creator God to germinate the seeds. E ele confia que que Deus vai germinar aquela semente. And he doesn't wake up every morning and go to the fields and see how the seed is doing. Oh, not germinating, put it back. Esse fazendeiro ele não vai todo dia no campo And then comes para abrir o buraco e ver se a semente está nascendo ou não, depois põe de volta. he comes back tomorrow. How's it doing? Isso. Aí no outro dia ele vai lá e vê se a semente está nascendo de novo e põe de volta. He doesn't do that Ele não faz isso, because the farmer has got faith in the creator God. porque o fazendeiro tem fé no Deus Criador. Okay? He invests in buying land Ele investe comprar uma boa terra, because he trusts God, porque ele confia em Deus. and he plants seed in the soil Ele planta a semente no solo, because he trusts God porque ele confia em that this Deus, is suitable soil, que esse solo, and with the right conditions, e com as condições there's certas, a season to plant. tem uma estação para plantar, Plant his seeds in the season, planta as sementes na estação and certa, that as he sleeps, e quando ele dorme, all by itself, tudo sozinho that seed will germinate. vai germinar. And when it germinates, he knows he's got to do things. Quando germinar, ele sabe que ele precisa fazer algumas coisas. He's got to keep the weeds out the field. Ele vai tirar limpar o terreno, He's got to protect that field from the wild animals. vai proteger aquele campo de animais, He's got to nurture that seed. vai nutrir aquelas mudas. And in another act
a demonstration of faith. E uma nova onda de demonstração de fé. He prepares a sickle for the harvest. Ele prepara o lugar para a maneira de colher. So when the harvest comes, he can take the harvest off the field. Então, quando começa a nascer os frutos, ele pode pegar. Ele já tem onde armazenar. Okay? And Jesus said, this is what the kingdom of God is like. Então, é desse jeito que é o reino de Deus. Okay? Pastors, go find an empty field. Então, pastores têm que ir para o campo. Find a field where no one else is planting. Vai, acha um campo onde não tem nenhuma plantação ainda não tem plantação. Prepare a strategy, Prepara a estratégia, like the farmer did. que é o que o fazendeiro faz. This is my field. Esse é o meu campo. This is the type of soil, Esse é o tipo de solo que tem aqui. and this is the type of seeds I've got to plant to grow Então, this. esse é o tipo de semente que eu vou colocar aqui. So I go and look and I see what type of soil, what type of... Então, eu preciso olhar que tipo de solo, que tipo de semente. Then I begin to say, I need to take the seed, which is the word. Então, ele começa a pensar, eu tenho que pegar a semente, que é a palavra. I must take it appropriately so that it will take root. Então, eu preciso colocar a palavra da maneira certa para que possa criar raízes. Okay, so you need a gospel strategy. Então, precisa de uma estratégia do evangelho. So the first strategy you had is an entrance strategy. Então, a primeira estratégia é uma estratégia de entrada. Como é Like que vai? farm, which area we're going to farm. Que é onde vai ser a fazenda. Então, essa estratégia de entrada é escolher o lugar. And what are the things we're going to do in preparation of E o que starting? precisa fazer para preparar essa terra para o plantio. So church planting, it may be getting a map of the area, Então, o church planting, ou a plantação de igreja, precisa ter um mapa da área, research to see who lives here, olhar quem mora nessa área, what languages they speak, que língua falam, what are their belief systems, o que eles acreditam, as pessoas what are aqui, their spiritual strongholds, quais são as fortalezas espirituais que existem ali, and what do we need to do in preparation? o que nós precisamos fazer preparando. We need faith, Nós precisamos de fé so we get people to pray, e colocar pessoas orando por aquele lugar. so that we pray and begin to develop a team that can help us prepare for this farm that we're going to plant in this part of the Temos que city. desenvolver um time, um grupo de pessoas que está preparando, orando e preparando aquele lugar. Now, the gospel strategy, so that the first was the entrance strategy, the next is the gospel strategy. How do we sow the seeds? Depois que você escolheu o lugar com essa estratégia de entrada, você precisa de uma estratégia do evangelho. We look at what Jesus taught. Olhamos para o que Jesus disse. And in Matthew 10 and Luke 10, he gave Mateus instructions 10 e Lucas 10, to the 12 and the 70. ele dá instruções para os 12 e para os 70. Wasn't it 10? But I translate correct. Aqui ele falou 10, mas são So to the 12 he said, go this way, go out 2 by 2, aos 12 ele disse, vão de 2 em 2, go praying to the Lord of the harvest, vão orando ao Senhor da Seara, find people of peace, encontrem pessoas de paz, stay with them, fiquem com eles, invest your time with them, invista o seu tempo com eles, get into the home, vá às casas deles, bless the home, abençoe essa... eat what's set before you, coma com eles, eat what's set before you, heal the sick, cure o doente and then proclaim that the kingdom of God has come e close to proclame us. que o reino de Deus chegou àquele lugar. Amém. Okay. That's the gospel strategy. É a estratégia do evangelho. So we send people out when we decided this is the area. Quando nós decidimos, esse é o lugar, nós mandamos pessoas. We send a team from our church to go 2 by 2 Nós through mandamos the area, time da igreja de 2 em 2, praying, looking for people of peace. orando e procurando pessoas de paz naquela área. Que vão abrir as casas, que vão ser hospitaleiros. No material tem lá uma descrição do... Just like Jesus did. Just Isso é o like que, Jesus. fazer o que Jesus fez, o que Jesus mandou. And it's very interesting. E é muito interessante. So there were 72, as your Bible is Portuguese, it says 72 or 70.
Os dois. 72. Both Depende. translations. Bom, Let's say 72. So that's 36 teams. Então, 36, ele mandou 72, então são 36 equipes de dois, né? 36 duplas. And when they came back, they met with Jesus. E quando eles voltaram para encontrar Jesus, What happened? o que aconteceu? They came back and said, Jesus, this strategy doesn't work. Eles voltaram para dizer, Jesus, essa estratégia não funciona. Is that what happened? não. Foi isso que aconteceu. They were happy. Eles estavam felizes, They were filled with joy. eles estavam cheios de alegria. And there was no failure. Ninguém falhou. Huh? Nenhuma dupla das 36 duplas, todos voltaram cheios de alegria porque fizeram o que Jesus Encontraram Yeah. And you know what Jesus saw them? E o que Jesus falou? He said, I saw Satan fall like lightning from heaven. Jesus disse para eles, eu vejo o diabo caindo na terra. That's notable kingdom advances. Então dá para ver que o reino de Deus avançou. He said, don't be surprised. Don't be surprised. I gave you all the authority to overcome all the power Jesus não of the estava evil one. surpreso, ele disse, eu dei para vocês toda a autoridade. The kingdom of God to advance. Então para o reino de Deus avançar, That means that Satan must and his forces must be moved out. então isso quer dizer que o diabo e as suas forças têm que sair fora. Têm que sair. And when that happens, E quando isso acontece, because he's given us the authority to cast out demons, to heal the sick, porque ele nos deu autoridade para To expelir proclaim the demônios, curar os doentes e proclamar o reino. and these become notable kingdom victories. E isso aparecem vitórias notáveis, dá para perceber que o reino está avançando. And notable defeats for Satan. E também dá para perceber o diabo sendo derrotado quando isso acontece. A igreja avança. Jesus said, I can see. Jesus disse, eu posso ver. He could see that. Eu posso ver. That means Que significa that when you go, que quando você vai, God is watching you. Jesus is watching. Jesus está olhando você. He's going to see. And he says, because I have given you Porque eu dei a all the você authority to toda a autoridade. overcome all the power of the evil one. Toda a autoridade para que você possa se sobrepor à autoridade do diabo, para que você possa ir. So I didn't speak about spiritual authority earlier. That's a principle as well. One of the 9 principles. Dos princípios que ele não falou antes, né? Um dos princípios dos plantadores de igreja de sucesso é que são pessoas de autoridade. Jesus gives us the authority because we're acting on his behalf. We are the ambassadors for Nós Jesus in that somos os circumstance. embaixadores de Jesus. And in that passage he says, those who listen to you, listen to me. Aqueles que ouvem vocês vão ouvir a mim. Those who reject you, reject me. Aqueles que rejeitarem vocês estão me rejeitando. So you are the ambassador Vocês speaking são the os very words embaixadores of God to que into estão that falando environment. as palavras de Deus. Things happen. As coisas acontecem. Things happen. So we're talking about taking notable territory, spiritual territory for God. Então, vocês precisam saber que nós temos mesmo essa autoridade espiritual vinda de Deus. And you know, it can be done by faithful men and women. Isso pode ser feito por homens que têm fé, ou mulheres que têm fé. All it requires is obedient, faithful disciples. A única coisa que você precisa é a fidelidade, discípulos que tenham fidelidade. And they can be new believers. E podem ser novos crentes, esses homens de fé. We were working in Tanzania Nós estávamos trabalhando na Tanzânia, and amongst in Muslim villages, em vilas de muçulmanos. and we were sending people into the Muslim villages looking for people of peace because we wanted to establish churches. Então mandamos as duplas procurando pessoas de paz nesses bairros, nessas vilas muçulmanas. So Tanzania has got freedom of religion, Então Tanzânia tem liberdade religiosa, but there's still a lot of conflict between the Muslims and the Christian world. mas dentro da Tanzânia tem muito conflito entre cristãos e muçulmanos. So when these two young believers came to a Muslim village, Então quando esses dois
novos crentes entraram na vila dos and muçulmanos, started looking for people of peace and talking to the villagers. procurando a pessoa de paz e conversando com as pessoas ali. And the imam heard about this. E o imã é o líder religioso ali, soube que tinha 2 cristãos andando. He became very angry Ele ficou muito bravo and he gathered his people together e ele reuniu pessoas and they picked up stones and sticks and e eles beat him pegaram and pedras e paus, chased him out the village. e bateram nesses dois e expulsaram da vila. He was a young, strong imam, Era very passionate. Era um líder religioso muito, ele era jovem e forte e muito apaixonado. Okay, and had those young believers not run, they would have been dead. They would have been Então, killed. se esses dois jovens que foram lá não corressem, eles estavam mortos. So they went back to a safe village Então eles foram até outra vila, uma vila segura, and they prayed. e oraram. And they said, "But God, we absolutely sure that you sent us to this village. Deus, temos certeza, Senhor, que nos mandou nessa vila. So if you didn't, show us. Então, se você não mostrou, If you did, open the way for us." se você não abriu o caminho para nós, And they prayed and prayed for days. então eles oraram e oraram por muitos dias, But they couldn't go back because Mas eles não podiam voltar lá naquela vila. the village was always sending guards out to make sure that they stayed away. Então eles sabiam que eles não conseguiam voltar lá. So one day, that young imam was leading the prayers in the mosque on a Friday morning. Então um dia, numa sexta de manhã, esse líder muçulmano estava liderando lá And as he was orações. leading the prayers, he fell over. E quando ele estava liderando essas orações na sexta-feira, ele caiu. The people couldn't revive him. As pessoas não conseguiam ressuscitá-lo. They put him into a wheelbarrow and took him to the local clinic. Então eles puseram numa cadeira de rodas e levaram na clínica médica. The clinic didn't know what was wrong. O clínico não sabia dizer o que é que tinha acontecido. They put him in a taxi and took him to Dar es Salaam, the main hospital in Dar es Salaam. Colocaram ele num táxi e saíram da vila e foram até o hospital. He was unconscious, this man. Estava inconsciente esse homem. And they did all sorts of tests on him. E fizeram todos os testes dele. Couldn't understand what was wrong with him. Não entendiam o que estava errado com ele. They were feeding him water and foods with pipes. Colocaram soro para alimentar o corpo dele. So after about a month in the hospital, Depois de um mês no hospital, the doctors called the family. os médicos chamaram a família. Says, "We can't help this man. Não podemos ajudar esse homem. Take him home and let him Leva ele die." para casa porque a gente não tem o que fazer. Take him. So they took him back home. Então levaram esse homem de volta para casa. So the wife put him in the bedroom. A esposa colocou ele na cama, no quarto. Every morning that she'd come and try and get some water down his mouth. Toda manhã ela ia lá e punha água na boca dele. He couldn't chew, so they just tried to give him water. Então ele não conseguia beber, né? Ei. Mas ela ia colocando. And he was growing weak. He was fading away. Então ele estava indo embora, né? Ia morrer. But one day his wife walked into the bedroom. Mas um dia a esposa foi andar no quarto dele. As she normally didn't open the windows Normalmente ela abria as janelas and switched the radio on e ligava o rádio. in the bedroom and then went out. E depois saía. This imam was sleeping Esse imã estava dormindo and suddenly he heard these words. e de repente ele ouviu essas palavras. The touch of Jesus still heals. O toque de Jesus ainda cura. And as he heard that, he understood it. Quando a esposa ouviu isso no rádio, ela entendeu. He heard it and understood it. The touch of Jesus heals. O toque de Jesus cura. So he couldn't move his hands or body. The imam here. Yes. Então o cara que estava na cama lá ouviu no rádio, mas ele não podia mexer o corpo. Okay? So he lay there Então ele estava deitado and he said, e ele disse, Jesus, touch me. e ele disse, Jesus, me toca. And immediately he said those words. E imediatamente as palavras saíram da boca. His strength came back. Sua força voltou, He woke up e ele acordou, and he stood up ficou em pé, and he walked around the room olhou em volta do quarto and he went
through the bedroom door into the sitting room. Abriu a porta do quarto e foi para a sala. And his wife, E a sua esposa, she fell back on the chair. ela sentou na cadeira. What's happened? O que aconteceu? He said, I heard this voice saying that the touch of Jesus still heals. E ele contou para a esposa, eu ouvi essa voz que dizia que o toque de Jesus ainda curava. So I asked him to heal me. E então eu pedi para que me curasse. So Então, his wife says, well, when she recovered, she said, well, maybe you should go and find those two men that came to the village. então, quando ele se recuperou, a esposa disse, olha, talvez você devia procurar aqueles dois homens que vieram para a vila. Because they could perhaps help you understand what's going on here. Porque talvez eles possam ajudar você a entender o que aconteceu. And so the neighbors now have heard that he's woken up, Então, os vizinhos ouviram que ele tinha acordado. because the imam was the leader of this community. Porque o imã era o líder daquela comunidade. And they just stand looking with their eyes open now. E viram ele de pé e todo mundo ficou Because maravilhado. he was so weak, Porque ele estava and tão now he fraco. was so strong. Antes ele era muito forte. So in any case, he decides to go and find these Então eles decidiram buscar os dois Christians who pray. os dois cristãos que estavam orando lá. And he goes and he finds them. Então ele foi e encontrou os dois. When they first saw him coming, they got scared, these Christians. Quando os cristãos viram esse homem chegando, diz que eles ficaram com medo. But when they saw him sitting under the tree by himself, waiting for them, they eventually went to him. Então quando eles viram esse homem, eles estavam embaixo da árvore e eles foram até ele. And he told them what happened to him. E ele contou o que aconteceu com ele. So they led him to Jesus. Então eles levaram ele a Cristo. They said the touch of Jesus, they explained who Jesus was, Contou tudo. and they led that imam to Jesus. E eles conduziram esse imã até Cristo. Needless to say, that mosque was turned into a church. Então até hoje era uma mesquita, se tornou uma igreja. The imam was trained to be the pastor, O imã foi treinado para ser pastor and the whole village e toda a vila came to Jesus. foi até Jesus. We're talking about kingdom here, eh? Nós falamos sobre reino, né? The kingdom of darkness being pushed back, O reino das trevas foi colocado para the kingdom fora of God going in. e o reino de Deus chegou. That's like lightning falling from heaven, advancing the kingdom. Esse é o que vem de Deus para o avanço do reino. Né? Amen. So, I've got other stories like that. Lots of, not Eu tenho stories, muitas histórias. testimonies, like lots of testimonies. Não são histórias, são testemunhos. So, this is the kingdom of God and the king and the evil confronting one another in spiritual realms. Esse é o reino de Deus e o reino das trevas, eles estão em conflitos. But you have been authorized to be part of this battle. Mas você está autorizado a fazer parte dessa batalha. Você tem autoridade para fazer. And that can happen in your ministry, and it Pode should be acontecer happening no in seu your ministry. ministério, deve acontecer no seu ministério. You take the territory that's not yours. Pegue a autoridade que não é sua. Take the territory that the devil's got. A autoridade e o diabo vai sair. A autoridade para expulsar o demônio. You have the authority to. Você tem a autoridade. Spiritual authority. He's given it to you. I've given you all the power Sim. Foi dado todo o poder to overcome all the power of the devil. para sobrepujar, para expulsar, né? Okay. So we're talking of the gospel, the startup strategy, then the gospel strategy. We do what Jesus said: go 2 by 2, claim this territory, and then once we find the person of peace, what happened? We trained him. Nós falamos sobre ir de 2 em 2 e tal, mas quando nós encontramos essa pessoa de paz, né? Quando essas duplas encontram essa pessoa, o que é que a gente precisa fazer? So we train that person, that imam, to be a pastor, Nós treinamos essa pessoa, esse imã para ser pastor.
and in turn taught him how to train his members to become Christians. E treinamos os seus membros para que se tornassem cristãos. And a healthy church developed. E uma igreja saudável surgiu. Okay. So we go from a planning to a gospel, and then a discipleship. We invest ourselves in making sure that we pass on discipleship training to the people. Então, nós passamos de entrada para depois a igreja e investimos nosso tempo com discipulado. So you need to make sure you look after the young growth by constantly ensuring that they're learning more and more about Jesus. Então, você precisa garantir que as pessoas que estão chegando, elas aprendam mais e mais de Jesus. But not just learning here. Mas não só aprender intelectualmente na cabeça. Because you learn by doing. Porque você aprende fazendo. Because you need to mobilize those disciples and equip those disciples so that they can make disciples. Então você tem que ensiná-los e mobilizá-los a fazer outros discípulos. And in our strategy, if we go from entrance to gospel to discipleship, we've got a lot of work to do in discipleship. Então, você tem lá a estratégia de entrada, a estratégia do evangelho, né, e depois você tem o discipulado e você tem muita coisa para fazer. Okay? But we've also, though, got to start going to training because we've got to start preparing leaders, shepherds, to look after these young Então, além do churches. discipulado, você precisa começar um treinamento para os líderes. And I said earlier that about 85% of people of peace eventually become the pastor of those new communities. Ele está falando que 80-90% das pessoas de paz que você encontra quando vai entrar num lugar, eles se tornam pastores. And the training of those pastors in our program goes on for about 550 hours of pastoral and church planting training. Para alguém que abriu a sua casa e é um homem de paz para se tornar pastor, ele falou que 500 a 700 horas de treinamento para essa pessoa novo convertido para se tornar um pastor. Okay. So you got that strategy working. This is how you plan. This is how you present the gospel. This is how you disciple. That's how you train. É tudo isso. Ele está dando os caminhos, né? So the entrance strategy. A estratégia de entrada num lugar, escolher o local, depois sair de 2 em 2, depois encontra um homem de paz, ele se converte, depois discipulado dos membros e treinamento dos líderes. So there's 4 strategies. Então essas 4 estratégias. Okay. It's the entrance, gospel, discipleship, training. Entrance, gospel, discipleship. Entrada, estratégia do evangelho, estratégia do discipulado e estratégia do treinamento. Tudo isso está na apostila, gente, que o bispo já deve ter enviado por e-mail. Amen. Amém. É bom, é empolgante, né? Porque ele transpira os nervos. Ele tem Your transpiration is principalmente por causa dessa última suspirada. Okay, let's move on. Is there a question? Tem alguma pergunta? No, did you have a question? No, just an observation because you live what you preach. Your enthusiasm. Now, okay, so we've got one more leg to talk about. Tem só uma perna a mais para falar. Resources. Os recursos. What do we need? O que nós precisamos? Okay, let's think about that. We have Vamos God's pensar word. nisso. Temos a palavra de Deus. That's important, right? We've É um got God's recurso word. importante. Temos a palavra That's de the Deus. manufacturers. Manual do fabricante. You know, car's got a manual. Sim. So we've got, the CCB's got manual, it's the word of God. A palavra de Deus é o manual. What else do you need? Training material. O que mais você precisa? Material de treinamento. We've made available to the bishop and the superintendent the Omega course, the pastoral training course, all our material we make available free of charge. Ele deixou à disposição, né, dos concílios todo o material do CCP
que são esses cursos de treinamento e todas as materiais de estratégia, the PowerPoints that you can teach PowerPoints, tudo Tá tudo em português. in Portuguese. Yes. sim. So you've got all the training materials. Vocês têm então todo o material de treinamento. What else do you need? O que mais você precisa? People of peace. You need people of peace. Pessoas de paz, você precisa. There's thousands out Esses there, milhares, hundreds of thousands, centenas de milhares. and you don't know about it because you haven't gone 2 by 2 looking. E você não sabe onde eles estão porque você não foi procurar de 2 em 2 ainda, mas eles estão aí, milhares, centenas de milhares. So God's preparing people of peace. Deus está preparando já essas pessoas de paz, é porque você não foi procurar ainda. Remember what Jesus said. Lembra do que Jesus disse? I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. Ele disse assim, eu vou dizer a verdade, o filho não pode fazer nada por si mesmo. I can only do what I see the Father doing. Eu só posso fazer se eu vejo o pai fazendo. And what I see the Father doing, the Son does in like manner. Se o pai faz, então o filho faz também. Okay. So listen, there are people of peace out there. Jesus could do nothing except that which he saw the Father doing. Então Jesus não vai fazer nada se Deus já não tiver. And then Jesus says, but the Father loves the Son Mas ele fala, mas o pai ama o filho and shows him everything he e does. mostra tudo para o filho fazer. So if you love God, Então se você ama Deus, se você ama Jesus, he'll show you ele what vai he's mostrar para doing você because he loves you. se ele ama você. Amen. Amém. So you've got people of peace. What else do you need? Se você tem pessoas de paz, então o que mais você precisa? I have a teaching Eu tenho ensinado on the resources are in the harvest. que os recursos estão na plantação, na colheita. Okay, the PowerPoint is, I think it'll be available in English. I think the English website can just translate it if you want. O PowerPoint talvez está em inglês no website. Okay, that teaches that the resources. The farmer understands this. O fazendeiro entende isso, que o recurso, That he understands the resources are going to come when he takes the harvest. o recurso vai chegar quando ele fizer a colheita. Okay, he invests everything he's got Ele investe tudo que ele tem because he believes in the Creator God. porque ele acredita no Deus Criador. I wish we had the faith of a farmer. Eu gostaria que a gente tivesse a Amém. fé do fazendeiro. Amen. Because if you had the faith of a farmer, you'd make the investment and you'd reap the benefit. Se ele tiver a fé do fazendeiro, ele vai fazer o investimento e depois ele tem na colheita Tem o retorno. Oh, glória! Muito bom.